No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Ibov. Para onde será que ele está indo? Vamos explorar o cenário internacional e o cenário nacional para trazer argumentos para a nossa visão. Vamos também falar sobre as estratégias de longo prazo, as estratégias de swing trade e saber quais são as vantagens e desvantagens de você atuar em cada uma delas. Assim, você pode contribuir com o nosso canal deixando aqui o seu comentário, qual é a sua melhor estratégia, a estratégia preferida, né? E como é que você vê o andamento do Ibov em 2022. Assim você colabora para a interação na nossa comunidade. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso Finanças. Fica comigo, irmão, vamos até o final. Bom, antes da gente começar a falar sobre a Covid e os impactos dessa crise na economia mundial, eu gostaria de pedir para você, passa aqui embaixo, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, tá? Isso ajuda o nosso canal a crescer. Bom, nós começamos aqui argumentando sobre os principais eventos do cenário internacional e o principal deles é a Covid, né? Que vem recentemente com variante Ômicron, vem deixando o mundo inteiro de alerta, tá? Fazemos aqui uma leitura aqui no Google, né, da quantidade de casos e mortes. Nós observamos que há um crescimento muito grande, né, na quantidade de casos, sobretudo nos Estados Unidos, Europa e alguns países da Ásia, mas a quantidade de mortes vem se mantendo estável, tá, ou até diminuindo na maioria dos países, tá bom? Essa é uma leitura que está aqui diretamente no site do Google, né? E temos várias outras estatísticas que podem ajudar a interpretar melhor esse cenário mundial, tá? A gente observa nos gráficos, né, nos últimos 60 dias, que no mundo houve um crescimento exponencial na quantidade de casos, novos casos nos últimos 60 dias, tá? Mas ele não dá uma leitura da quantidade de mortes nos últimos 60 dias. O Brasil tem feito topos mais baixos, né, e tem aqui uma direção de queda na quantidade de casos nos últimos 60 dias, né, mostrando aí uma estabilidade, tá bom? Ainda na Rússia também vemos aqui uma diminuição na quantidade de casos, tá? E na Alemanha, né, uma tendência altista, mas ainda não superou o topo anterior. Demais países que estão mostrados aqui mostram um crescimento realmente exponencial na quantidade de casos, isso é preocupante. E aí surge a questão, para onde vai a Covid? Ela vai criar uma nova crise mundial econômica, financeira, ou ela vai, com essa situação de elevação na quantidade de casos, sem agravamento ou sem elevação correspondente no número de mortes, ela vai acabar promovendo uma maior proteção, né, nos indivíduos, nas sociedades, nas populações do mundo, e assim conduzir para o final da crise dessa pandemia. É isso que nós temos que acompanhar, monitorar, e à medida que novas notícias forem sendo divulgadas, podemos fazer melhor julgamento sobre o futuro da pandemia. E o que nos interessa é de que forma a Covid interfere no cenário econômico, né, e nas expectativas de crescimento da economia mundial. Tá bom? Outro aspecto da economia mundial, ou do cenário internacional que nos interessa, é a inflação. A inflação é um fenômeno mundial, tá? Ela acontece, eu tirei aqui achei muito interessante esse blog da Nubank, não tenho nenhum vínculo com a empresa, mas entre os que eu pesquisei recentemente está muito mais didático. A inflação 2021, como está o Brasil na lista dos países do G20. E por que os países do G20, né? Segundo o FMI, né, a inflação média projetada para 2021 é de 2,8% em economias desenvolvidas, tá? E 5,5% em países emergentes. A inflação do Brasil atingiu 10,74%. A inflação 2021 para o G20, como estão os países? Aí vem aqui uma lista, né? Argentina, pior caso, com 51,2% de inflação, depois Turquia e depois Brasil com 10,74%. Tá? O Japão vem com 0,1%. Por que o G20 é importante? Entender como está a economia do G20 é ter uma fotografia de como está o mundo, né? Isso porque nesses países se concentram 80% do PIB mundial, 75% do comércio global e 60% da população do mundo, tá? Então, tendo uma fotografia do G20, você tem uma boa fotografia do mundo, tá?
Inflação 2020, no G20, o que está pesando mais? A alimentação e a energia subiram em todos os países do mundo e são as categorias que mais pesam no bolso das pessoas. E a gente pode tirar a inflação, os commodities agrícolas, né? Boi, né? E milho e soja, e todas as commodities agrícolas, assim também a energia, né? Gás, petróleo, etc. O minério de ferro teve uma grande expansão, assim por diante. A inflação pode continuar surpreendendo por conta das pressões de fornecimento e pelo aumento mais forte nos custos da energia. Tá? Mas por que a inflação ainda está alta? A resposta é rápida, é a seguinte, por conta da pandemia. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, quando a pandemia apareceu em 2020, muitos países adotaram medidas de restrição de circulação, sem data para terminar. Né? E, sem saber o que ia acontecer, né? A incerteza é tudo que a economia não gosta. Com negócios fechados em muitos lugares, muita gente com medo de ficar sem renda, o consumo desabou. A redução do consumo fez com que o desemprego aumentasse, negócios fossem fechados, né, e a produção diminuísse. Tá? Hoje em dia, o que se vê é o seguinte, ó, pouco dinheiro circulando na economia, pouca demanda fizeram a inflação cair no mundo inteiro. A inflação caiu e permitiu aos países renegociarem suas dívidas, lançando novos títulos para longo prazo, né, e com isso financiando o combate à inflação. Isso foi bom momentaneamente, né? Mas, com o avanço da vacinação, muitos países reduziram as restrições. O comércio voltou a funcionar e as pessoas começaram a sair. Voltaram a fazer planos e gastar. O problema é que o ritmo de consumo agora está maior que o ritmo da produção. Aí ele dá um bom exemplo aqui. É como se o consumo fosse um trem em alta velocidade e a produção tentando alcançar o trem montada a cavalo, né, no ritmo mais lento. Tá? Bom retrato. De forma geral, o que aconteceu foi que os estados precisaram de recursos para combater a pandemia, artificialmente produziram uma emissão de moeda para financiar as compras do combate à pandemia, reduziram as taxas de juros para refinanciar suas dívidas a custo baixo e aí permitiram que a inflação se descontrolasse. Agora vai ser preciso um remédio amargo, elevando fortemente as taxas de juros básicas nas economias para frear a inflação galopante que está aí se espalhando pelo mundo. Tá? O terceiro aspecto a monitorar são os conflitos mundiais. Nessa pesquisa rápida aqui no Google, a gente vê aqui um resumo dos últimos conflitos mais importantes. Coreia do Norte com a sua tensão nuclear, né? A crise entre Mianmar e Bangladesh, o Talibã, né, e o longo conflito no Afeganistão, o conflito no Iêmen, guerra civil na Síria, que até hoje ainda não está resolvida, crise humanitária na República Democrática do Congo, separatismo na Ucrânia, né, e a questão na Espanha referente aos Países Bascos e a Catalunha. Tá? Então a gente tem nesse resumo aqui, né, os fatos do evento com a Ucrânia, né? Então está aqui um resumo rápido. Em novembro de 2013, o então presidente da Ucrânia se recusou a assinar um acordo com a União Europeia e fez um pacto com a Rússia em troca de um pacote de ajuda humanitária de 15 bilhões, né, vindo de Moscou, e ainda uma redução no preço de gás russo. São países frios e precisam de gás para aquecer as residências e também para alimentar as usinas termoelétricas. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar e derrubaram o presidente. Moradores da fronteira, alinhados com Putin, então se rebelaram e foram contra o que chamaram de golpe de Estado. E o outro conflito que eles reportam aqui nesse site, que eu achei muito interessante, é sobre a Catalunha e as inúmeras, as diversas origens, né, da colonização espanhola, da cultura espanhola. Tá? Então é interessante dar uma olhada nesse site, pro Enem, muito interessante, e eu deixo a recomendação. Por fim, no ambiente brasileiro, de que forma o cenário nacional pode impactar, né, na formação de preço do IBOV? Este é um ano eleitoral, 2022, não quero entrar no mérito da questão, mas apenas vamos fazer uma reprise do que aconteceu no IBOV em anos eleitorais. Temos aqui nesse site da Gazeta do Povo, um bom resumo, né? Quais foram os combates em 2018, Bolsonaro ganhando de Haddad no final, 2014 Dilma ganhando de Aécio por muito pouco, em 2010 Dilma ganhando de Serra também por pouco, Lula ganhando em 2006 de Alckmin,
foram adversários. Agora, depois em 2002, Lula contra Serra. Engraçado, Serra concorreu 2 vezes, não ganhou nenhuma, né? Tá aqui Lula ganhando no segundo turno. Em 98, FHC ganhando de Lula. Em 94, FHC ganhando de Lula. Hoje, FHC apoia Lula. E em 88, 89, né, Collor vencendo Lula na eleição, tá, de 89. Tá bom? Então, assim, nós vamos observar o que aconteceu, né, nos anos anteriores. Aqui eu coloquei até 94 apenas, que é o período, né, da vigência do Plano Real, e aí nós temos dados mais realistas em relação à oscilação, né, do Ibov. Considerando que aqui a entrada do Plano Real em junho causou uma grande oscilação também. Tá? Então vamos lá. Né? Primeiramente, 2018, nós tivemos um range. Aí eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Nós tivemos um range, né, de 24%, né, da máxima à mínima, né, ou uma oscilação da abertura até o fechamento, né, foi uma alta de 19,65%. Fica melhor assim, porque a gente tem o range e tem o resultado de mínima do início do ano ao final do ano. Tá? Depois, em 2014, nós tivemos uma abertura aqui do ano, né, no patamar, viemos abaixo 12%, fomos acima 22%, fechamos o ano aqui com a queda de 2,25%, tá bom? Em 2010, né, o mercado abriu aqui no patamar de 70 mil pontos, né, trabalhou ali para baixo até 12% de queda, voltou para o patamar, veio até 17% de queda e fechou menos 2,18%, tá? Então, você vê que apesar da oscilação, a grande volatilidade, geralmente o fechamento é próximo da abertura, né? Temos lateralizações. Em 2006, o mercado abre aqui no patamar de 35 mil pontos, sobe 18%, volta a cair até 9% de queda e fecha numa alta aí de 26%. Tá? Em 2002, o mercado abre praticamente na máxima, né? Ele cai, abre aqui, né? Ele vai até 5% de alta, cai para 10%, tenta bater topo 5% de alta, faz fundo em 37% de queda e fecha aqui em patamares de 14,3% de queda. Tá? Pior resultado até agora. Em 98, nós tivemos aqui o mercado abrindo, né? Primeira barra, né? Abrindo em 10 mil pontos, caiu até 18% de queda, superou o ponto de abertura, foi 17% de alta, caiu 56%, né, e fechou, né, em um patamar de 35,23% de queda. O range de máxima a mínima foi de 63%. Tá? Esse foi o maior range, né, nas últimas eleições, nos anos eleitorais, desde 94 para cá. E por último, em 94, o ano do Plano Real, né, nós tivemos uma abertura em 3.100 pontos, fazendo máxima de 68% de alta, uma queda de 17%, máxima em 74%, e o fechamento no patamar de 37,8% de alta. Então, observando aqui em resumo, né, podemos dizer que alta, queda, anulou, né? A alta de 37, uma queda de 35, né? Nesses 2 anos, né? Uma queda de 14, uma alta de 25, uma queda de 2, uma queda de 2, uma alta de 19, ou seja, de forma geral, os mercados têm feito alta em anos eleitorais. Quando fazem queda, a queda máxima foi de 14,3%. Então, o range, está marcado aqui um range de 63%, que é a pior hipótese, considerando que a queda máxima foi de 14,3%, então a gente poderia fazer uma projeção, né, de que em 2022 teremos uma queda máxima de 14,3%, mais ou menos 15%, vamos botar 15%, até 89.100 pontos, seria o limite, tá?
Esse aí é o panorama que nós imaginamos, tá? De oscilação máxima, né? Ou seja, a probabilidade do Ibov perder a região de 92 mil pontos, na minha visão, é baixa, tá? Ele pode até violar, mas no fim do ano deve fechar em torno, de pior hipótese, de 90 mil pontos, tá? E o cenário mais positivo, né, seria de buscar 210 mil pontos. Bom, de forma geral, o que nós vemos em termos de balanços nas empresas são lucros, né, exorbitantes. Temos aí uma notícia recente que a SUSB, que não é uma empresa tão equilibrada assim, com dívida muito alta, né, ela está prometendo aí um provento aí da casa de R$1 bilhão, tá certo? Muito grande provento. Então as empresas estão muito lucrativas, a Petrobras se recuperou na sua gestão, a Vale está com um excelente ponto de compra, se recuperando de uma queda recente, né? Então, assim, a gente vê um cenário muito promissor, bastando apenas um start para que os preços voltem a subir. E esse start, na minha visão, vai ser o encerramento dos efeitos econômicos da crise do Covid, da pandemia do Covid. A partir do momento em que o mundo se convencer de que a pandemia está encerrada, haverá uma maior abertura econômica. Assim, esperamos que também haja uma conciliação entre os países que estão em conflito e assim possamos ver um crescimento econômico mundial, e isso vai favorecer muito o Brasil, sobretudo pela questão agro, que abastece o mundo inteiro, né? E que vem ganhando espaço no cenário mundial ano após ano. Então a nossa leitura, né, seria que, embora haja uma possibilidade de perda do fundo nos 99 mil pontos, 100 mil pontos, podemos tocar aqui os 90 mil, tá? 89, 90 mil, mas a direção do Ibov para 2022 é para cima, superando 130 mil pontos, com alvo em 210, possivelmente ainda em 2022, mas se não atingirmos 2022, talvez anos seguintes, tá? Mas a direção para mim é para cima. Por isso, estamos balanceando a nossa carteira de longo prazo, visando acumular a maior quantidade de ativos. E aqui, para encerrar, vamos fazer uma diferenciação entre duas estratégias. Estratégia de longo prazo e estratégia de curto prazo do swing trade. Quem opera longo prazo tem um racional que olha prioritariamente para geração de renda, ou seja, procura por ativos com excelente saúde financeira, baixo endividamento, alta produção de lucro e que distribua proventos de forma recorrente e crescente, com os proventos recebidos, livre de impostos, comprando cada vez mais ações. O foco é aumentar a quantidade de ações para, de forma orgânica, aumentar a percepção ou recebimento de proventos, tá bom? Então, o preço cai, a gente compra mais e não quer saber. Quem opera no curto prazo swing trade tem que fazer gestão de risco e fazer uma boa análise técnica para ter uma média nas suas operações positiva. Como diz o Vlad, uma expectativa matemática positiva, vencedora, né? Então você tem que acertar mais do que erra, né? E quando acertar, você tem que ganhar mais do que você perde quando erra. Portanto, o swing trade, ele tem que ser mais focado no timing de operação e menos nos fundamentos. Por isso, tem um peso maior a análise técnica. É verdade. Para a operação em swing trade, o cenário atualmente não está favorável. Nós estamos em tendência de baixa, tá? O mercado está vendido. Então, enquanto o Ibov não provocar aqui um pivô de alta, rompendo essa LTB, nós não temos como fazer nenhuma previsão, nenhum planejamento de compra, tá? Por enquanto, é aguardar um rompimento ou operar vendido. Mas operar vendido em final de tendência, eu acho perigoso, tá? Eu, se estivesse na sua posição operando swing trade, não estaria comprado nem vendido, estaria líquido, aguardando o rompimento dessa LTB, possivelmente até um reteste, tá? Para fazer uma entrada num segundo movimento de alta, beleza? Então, senhores, por favor, deixe seus comentários, meus amigos, vamos contribuir com a comunidade e se você tem alguma crítica às minhas informações, por favor,
faça seu comentário também, critique e assim ajuda a melhorar a nossa preparação e a nossa programação e a nossa apresentação, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Até o próximo vídeo, irmão. Tchau, tchau.